Em meio a diversos boicotes sem sentido, chega aos cinemas Capitã Marvel, a última peça do quebra-cabeças antes de Vingadores Ultimato, quando os heróis vão enfrentar Thanos novamente para tentar reverter as consequências de Guerra Infinita. Meu nome é Adam Williams, sejam bem-vindos ao Comentado, finalmente falando desse filme que demorou 11 anos para sair. Parabéns, Marvel, você tem mais de 20 filmes e demorou 11 anos para colocar uma mulher no protagonismo. E o filme nem é tudo isso. Antes de mais nada, eu vou deixar claro que nenhum mérito ou demérito de Capitã Marvel envolve pautas feministas. Todo esse boicote que foi gerado foi completamente sem noção, de muita gente reclamando de besteira e até dando rage no filme antes dele estrear. E eu não vou me adentrar muito aqui, porque se você quiser saber mais, eu acho que você pode procurar críticas de mulheres, onde elas vão falar disso com muito mais propriedade sobre o filme. Aqui a gente vai falar de cinema em quadrinhos, que é onde eu acho que eu posso agregar. Então vamos falar sobre isso, começando pelo fato de que são mais de 10 anos, sabe? Mais de 10 anos para colocar uma mulher no protagonismo. E eu estou batendo nessa tecla porque o filme não me agradou tanto. E se ele não me agradou tanto, foi justamente pelo fato de eu sentir que finalmente a Fórmula Marvel cansou. E eu digo isso porque a todo momento em Capitã Marvel eu sentia que eu já tinha visto aquele filme, seja no design de produção, seja na trilha sonora, seja na própria história. Ele evoca muito do Capitão América, o primeiro Vingador, e também do Thor em alguns sentidos. Seja no fato da gente ter uma heroína ali que tem a bandeira americana, né, no seu traje, e também ser militar e ter toda essa coisa no filme, quanto pelo fato da gente ter uma personagem que está deslocada no mundo que ela está inserido, ou seja, quando a Capitã cai na Terra e ela fica fazendo tem toda aquela jornada de descobrir o meio em que ela está inserida. E o grande problema nesse sentido é que depois de 10 anos eu esperava, principalmente após Pantera Negra, que um filme com essa coisa de finalmente ter a protagonista feminina teria uma profundidade muito maior, uma densidade muito maior. Pantera Negra fez isso no passado e o resultado foi indicações ao Oscars e grandes momentos sobre o filme. O impacto cultural que ele teve foi muito grande e eu sinceramente esperava o mesmo de Capitã Marvel. E infelizmente ele não tem isso. Ao final do filme eu estava até pensando e comparando ele, infelizmente é inevitável essa comparação, com Mulher Maravilha de 2017 do estúdio concorrente. E a única coisa que eu pensei foi como uma cena tão interessante e importante como a cena da Terra de Ninguém no outro filme teria um impacto aqui, como ela faz falta. Nesse sentido também porque Capitã Marvel não é um grande filme de ação. Fora uma cena de ação no começo e a batalha final, o filme é quase uma jornada de descoberta, mas não lembra muito os filmes de super-heróis no geral neste sentido. Sem nenhum momento dramático importante, nenhuma cena de ação marcante, Capitã Marvel acaba sendo um filme meio ok, sabe? Coisas que a gente já viu em outros filmes que infelizmente são os que não marcaram, como por exemplo o Homem-Formiga e a Vespa. E levando em consideração a importância que a personagem vai ter, pelo menos é o que o estúdio nos promete, no próximo Vingadores, esperavam algo mais. Porque a sensação que ficou é que esse filme só tinha que ser feito. A gente vai colocar a Capitã Marvel no filme, então a gente tem que apresentar ela em alguma coisa solo. Pantera Negra ele foi apresentado nos cinemas em Guerra Civil e depois teve o seu filme solo, que é muito bom. Enquanto Capitã Marvel eles inventaram de fazer isso antes, até justificável por alguns motivos ali, por alguns momentos do filme, mas parece que foi feito um tanto nas pressas. A única coisa que realmente se destaca acaba sendo o elenco e os seus personagens, e nem é os personagens que são apresentados aqui, como a Carol Danvers, interpretada pela Brie Larson, ou o Yoon Rog, interpretado pelo Jude Law. Jude Law. Ver o Jude Law apanhar é tudo que eu queria. Os grandes momentos do filme acabam por conta do Samuel L. Jackson revivendo o Nick Fury de uma forma um tanto mais tranquila, inexperiente e bem mais de boa com a vida. Os momentos com ele são os melhores no filme, são realmente aquilo que faltava. Quando o personagem entra em cena, a gente consegue não só se situar um pouco melhor, tanto na cronologia ao qual o filme está inserido, como sentir que a gente está de novo no universo da Marvel. De resto, o filme não traz nenhuma grande expansão, como foi, por exemplo, Doutor Estranho ou Guardiões da Galáxia em suas respectivas épocas. E a sensação que fica realmente que eles
só tinham que fazer esse filme e nem queriam fazer. O que é triste porque a Capitã Marvel nos quadrinhos, apesar de não ser uma personagem tão famosa, é uma personagem muito querida pelos fãs e ela tem ótimas histórias. E ela tem muita coisa interessante para ser trazida para o filme, quando aparece no filme acaba sendo de uma forma meio rasa ou até apressada. E outra coisa que foi o momento onde eu senti que o filme estava cansando pelo sentido de tantos anos de Marvel, é um problema que muita gente já havia comentado em outros tempos, que era o fato de você hoje ter que abrir um quadrinho e lembrar de tantos anos de publicação, ou mesmo ter que buscar um monte de coisa na internet para entender o que você está lendo hoje. E Capitã Marvel começa a forçar um pouco quando ela exige que o espectador lembre de coisas de um filme de 2011 para que ele faça sentido dentro da cronologia. Caso contrário, caso você não tenha assistido, não faz muita diferença. Mas se você assistiu e não lembra perfeitamente das tramas, você acaba entrando ali numa zona complicada e até desconfortável, porque você está assistindo o filme pensando da onde eles tiraram isso e por que isso está aí. Até o final do filme eu tinha tentado lembrar qual que era essa ligação que, apesar de bem feita, é muito intrincada. E eu acho que eles exigirem que a gente lembre de um filme de 8 anos atrás, mesmo dentro desse universo compartilhado, que é o caso, é um tanto problemático. Apesar de que o filme tem que se conter nele mesmo, eles estão dependendo desse conhecimento para que a história se encaixe, o que em outros anos, com 5 ou 6 filmes, era muito mais fácil. Eu acho que principalmente nesse momento a Marvel tem que ter essa noção de saber olhar para frente e não necessariamente ficar trazendo e buscando tanta coisa lá de trás, ainda mais quando é uma referência um tanto difícil de lembrar por ela estar em tantos filmes. E isso acaba aumentando a sensação de que esse filme, não só por se passar nos anos 90, como pelo fato de que ele teria sido muito mais aproveitado lá na fase 1, onde os filmes introduziram o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor. Ainda que a personagem não voltasse diretamente ali em Os Vingadores, ou nos Vingadores 2 ou 3, ela teria sido muito melhor recebida nessa época, onde o filme não precisaria puxar algo de tanto tempo atrás, como também poderia ter ficado simplesmente ali guardado como uma saga que se passasse de forma paralela até se encontrar com os Vingadores em Guerra Infinita, como foi o caso. No mais, a gente tem que falar aqui de atuação e eu preciso falar que a Brie Larson é sim uma boa Carol Danvers. Muita gente está falando que ela fica com a mesma cara o filme inteiro, mas convenhamos que outros atores da Marvel e fora dela fazem o mesmo e que pelo menos a personagem aqui tem falta de memória. Então não é simplesmente uma má vontade da atriz ou ela não saber atuar, afinal de contas ela é uma ganhadora de Oscar. E eu acho que ela realmente conseguiu entender a Carol Danvers. A Carol ela não é essa personagem toda simpaticona, toda tranquilona. Ela é uma personagem legal, ela é divertida, mas ela tem uma personalidade muito forte. A Brie Larson ela leu Capitã Marvel e ela entendeu a personagem muito melhor do que um monte de gente que está reclamando na internet aí só para causar. O Ben Mendelsohn como o Talos, o grande vilão da história, que é um líder general Skrull, também funciona muito bem ali, ele cumpre o papel, e assim como o Jude Law como Young. Como eu falei, o grande destaque de tudo, realmente o Samuel L. Jackson. Por mais que o filme sofra um pouco com os flashbacks para contar a história de origem dos poderes da Carol, eles também vêm de uma forma muito bem adaptada, assim como a gente vê em outros filmes da Marvel, não é exatamente igual aos quadrinhos, mas traz na medida certa as adaptações para que a história se encaixe bem nesse universo que estamos assistindo. De fato, o encaixe da Capitã Marvel nesse universo funciona muito bem, mas infelizmente a grande sensação que nós temos no decorrer do filme é que ele apenas tinha que ser isso, ele tinha que ser esse filme de encaixe, e é uma pena porque a personagem merecia muito mais. Outros personagens tiveram filmes de origem muito melhores, como Pantera Negra e o Homem-Formiga, e Capitã Marvel acaba um pouco apagado no meio desses filmes, principalmente se levar em consideração que ele é o último filme e que leva diretamente ao grande evento que é Vingadores Ultimato. Então é isso, galera. Deixa sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou de Capitã Marvel e, é claro, a sua expectativa para Vingadores Ultimato. Valeu, falou e até mais!